Fala galera, beleza? Opa, colocando a musiquinha aqui. Antes de começar o vídeo de hoje, gostaria de tocar um assunto com vocês. É sobre esse evento que vai ter dia 17 de março, São Paulo, Arena Mobile. Vai ser o primeiro campeonato presencial aqui de RTA. Acho que é oficial, né? Vamos falar porque quem tá administrando parece que vai estar contatando a Contuans, vai fazer alguma coisa bem top assim. E eu pretendo ir nesse evento. Aqui ó, mais informações. Avenida Paulista, 171, 10º andar, São Paulo, na Ace Campus. As inscrições estão aqui, elas vão até o dia, né, do evento. Vai ter comentários com Duracell e participação de mais alguns players, como Santo Demo. Eu mesmo pretendo ir, como eu tô falando aqui, fazendo a divulgação. Vai ter transmissão na Twitch, no YouTube. O evento é grátis, quem quiser ir lá, é só aparecer, trocar umas ideias lá. Mas também quem puder, levar 1 quilo de alimento, que ajuda bastante. E vocês estão vendo aqui, né? Qualquer coisa pode perguntar nos comentários aí. Estou dando uma prévia aqui bem rápida desse evento que pediram para anunciar. E eu achei bem interessante, por isso eu tô fazendo aqui. E é isso aí, galera. Eu vou estar lá. Espero que vocês estejam também. Qualquer coisa, toco no assunto de novo depois nos comentários aí. E é isso aí, galera. Bora começar o vídeo aqui. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser algo mais teórico, porque é um assunto que vai ajudar principalmente early game e mid game. Late game também ajuda, né, bastante, mas é algo que eu percebo muito que early mid, em questão de siege, vamos falar assim. Não early, né, porque early game não faz siege, então só vamos falar do mid pra frente, siege. Alguma coisa que as pessoas sofrem muito, até pra própria Guild War mesmo. Eu quero tocar no assunto com vocês, e a gente vai discutindo aqui ao vivo, vou mostrando, ensinando como eu pesquiso aqui pra vocês, sobre um assunto que é o que é um hipertanque. Vocês sabem, né, que tanque é aquele monstro que aguenta muito dano, você coloca umas runas nele, bem famoso pra passar daquele andar de Acroma, né, em toa, que muitas pessoas às vezes acabam passando com dias, ou tenta usar uns tanques lá faz um Veromos e usa dá buff de invencibilidade nele pra ele aguentar as Acroma, mas enfim. Vocês têm que entender hoje o que é um hipertanque e para que ele serve, principalmente na Guild War na Siege. É muito comum, quando você está fazendo uma Siege, até na torre de 4 estrelas, encontrar aquela defesa do tipo Garo e Hakuni, né? Às vezes com Defense Break, às vezes sem. Mas você tem que entender que esse tipo de defesa, embora não tenha pareça um grande potencial de kill, você coloca um tanque lá e pensa, ele vai tancar e vai dar tudo bem. Mas às vezes o Garo, sei lá, ele tá de Violent, começa a procar e te mata. Ou até um outro exemplo mesmo nas torres 5 estrelas. Vamos falar que você vê uma defesa lá assim, ó, de Bastet, Laika e Perna, exemplo. Aí você vai pensar assim, eu posso colocar um tanque e tentar tancar, né, mas é muito dano, então o que eu faço? Aí que tá a questão. A questão que eu tô falando aqui do vídeo hoje, que são os hipertanques, eu vou explicar aqui pra vocês o que é a diferença de um tanque normal e um hipertanque. Vamos começar aqui com um elemento de água, eu acho que é mais fácil. O tanque, galera, é aquele monstro que você pega e faz ele com runas defensivas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Meu Konami tá tanque, certo? A gente pode considerar ele tanque, por causa que ele tem 1k de defesa, mais 1600, 16.000 de HP e pá. Tá com speed alto, tem um buffzinho de heal aqui, entendeu? Então, ele tanca. Ele aguenta tomar um ou dois proc ali, sabe? Sem defense break. Posso com defense break ele morre, mas vocês conseguem entender que o meu Konami é tanque. Outro exemplo de monstro tanque aqui, ó. A Bastet é tanque. Velavuel é tanque. Mas nenhum desses monstros aqui a gente pode considerar um hipertanque. Por quê? Outra dúvida bem comum também, eu acho que deve ter entre vocês, é quanto a Fazum, né? Aqui, ó. Ops. Vou pegar aqui, galera. Pelo menos a minha Fazum aqui. Ela. Galera, vocês acham que a Fazum é um tanque ou um hipertanque? Lembrando que uma coisa, o monstro ser tanque ou hipertanque não depende das runas, depende dos stats. E a Fazum claramente ela não é um hipertanque, o motivo é simples. Olha esse base defense dela como é baixo, 580. Ela tem um base ataque relativamente alto para um monstro que vai ser tanque. Então, apesar dos stats dela, apesar das runas dela, ela não pode ser considerada um hipertanque, por causa que ela pode morrer ainda com certos procs, com uma certa pressão sobre ela, entendeu? A característica especial de um hipertanque é que ele vai aguentar muito dano, mas não é pouco não, é muito dano. Vai aguentar proc, vai aguentar dano sob defense break, essas coisas, entendeu?
Agora vamos falar sobre quem são, vai, finalmente, porque até agora eu citei alguns tanques de exemplo, né? Kona, a minha Bastet, Velajuel e até a Fazum. Mas o que é um hipertanque? É aquele monstro que aguenta danos sob proc. Mas quem que poderia aguentar? Eu acho que o exemplo mais comum de que a gente pode pensar seria Rina. Por quê? Ela toma um crítico e por ser uma passiva, ela ganha 20% do HP dela, até mais, acho que é 26 depois com skill up. E ela não toma dano aí depois, por causa que ela vai generar um escudo todo turno, que ela provavelmente vai tomar uns hit lá. Normalmente a galera usa Rina pra tancar Fengyang, Macaco de Vento, esses monstros assim, Guild Wars Siege. E ela cumpre muito bem esse papel, porque ó, ela ganha resistência de Awaken, ela tem base stats defensivos muito bons, e tem uma passiva. Uma característica importante dos hipertanks são ter passivas que ajudam eles a não morrer. Isso é mais importante, porque você tem que contar com proc e contar com stun. Exemplo, se o monstro só tiver heal que nem a Fazum, ela pode tomar um stun e não vai dar tempo de realar você. Aí ela pode acabar morrendo e vão falar assim pra perna. A perna vai lá dar o primeiro hit nela, dá stun na Fazum, por causa que essas coisas acontecem, né, RNG. Aí chega o Laika, vai batendo nela, chega a perna depois de proc e mata a Fazum. Não dá nem tempo de ela curar. Então, uma coisa muito importante dos hipertanks é eles terem uma passiva que ajude eles a não morrer do nada, assim, né? Sem contar, muitas vezes um Awakening aqui de resistência ajuda muito também. Porque uma característica desses monstros também é, além de você ter HP e defesa alta, você ter resistência alta. Isso ajuda bastante, porque chega um ponto que você precisa também de resistência pra não morrer tão fácil assim. Agora vamos citar outros hipertanks aqui. Porque é muito útil. Monstros muito úteis de hipertank aqui que eu considero são os monstros de luz, principalmente. Porque na Siege, pelo menos no meta que eu tô tendo agora, é muito comum ver Jubel e Beta juntos, até grego às vezes. Muitos monstros aí, Dark, que a gente precisa de hipertanks light. Eu já vou falar os que eu uso aqui. Quem que a gente pode considerar hipertank? Vai, vamos começar. Temos o Grogo aqui. Por que ele é um hipertank? Ó, tem uma passiva, tem base stats defensivos, segunda skill também defensiva. Ou seja, a gente pode considerar ele um hipertank até pela passiva, porque ele vai aguentar muito dano e mesmo se tomar defense break ele vai aguentar ainda por causa dessa passiva dele que é roubada e aguenta demais. E a segunda skill também que ajuda bastante além de stats defensivos, então a gente pode considerar ele um hipertank. Quem mais? De 3 estrelas. O Griffon aqui de luz, talvez só um hipertank contra monstros Dark, né, por causa dessa passiva dele. Embora eu não recomende muito fazer, porque essa outra parte diz que o sexo dele é muito lixo. Não vai contribuir com a fight em geral. Pelo menos outros hipertanks também contribuem. Vamos ver agora o outro. O Escher, a gente pode considerar o hipertank? Não. Por causa que ele só tem um pouco de heal. Ele tem um base de HP alto e tal, mas ele toma muito dano ainda. Ele não tem passiva. Ele não tem outras skills que ajudem ele a ficar vivo. Ele só é tanque, então ele não é um hipertank. Vamos ver agora aqui mais aqui que a gente pode pegar. A maioria desses a gente tem que procurar por monstros com passiva, entendeu? Ou com uma skill muito especial, que nem a Delphoy aqui de luz. Ela pode ser considerada talvez até situacional, mas pode ser considerada porque ela tem uma lead que dá defesa pra ela. Ela tem essa terceira skill que dá 3 turnos de invencível. Ou seja, se o cara não tiver strip, ela vai sobreviver praticamente eternamente, assim, entendeu? Pelo menos o tempo suficiente pra você conseguir matar alguém. Então ela pode ser considerada um hipertank, mas situacional, né? Por causa que contra o tipo de cara que não tem strip, só dano bruto. Às vezes você vai usar ela contra um cara que, exemplo, vai perna, Laika e Bastet. Aí você usa 2 monstros de água e ela. Aí você pega, dá o invencível nela, o Laika e a perna vão ficar batendo nela, né? Só que não vão conseguir matar por causa desse buff invencível. Quem mais a gente pode citar aqui? Inclusive que eu tenho. O Alphas é um hipertank também, por causa que quando ele chega na metade da vida, ele ativa o invencível dele. Ou seja, são monstros que são bons para tancar muito dano, ou às vezes mais de um monstro de uma vez, ou com ataque buff. Então, ó, você tá vendo que todos esses que eu tô citando tem passivas. Além das passivas, normalmente eles têm os base stats defensivos, então isso ajuda muito. O monstro que eu uso bastante é a Molly. Nossa, a minha Molly é hipertanque também, porque eu runei ela aqui. Inclusive o próximo rerune eu vou mudar ela um pouco, vou deixar ela mais tanque ainda. Porque eu comecei a usar ela e gostei de usar ela. Ela tá assim agora, ó. Repara como ela tá extremamente tanque. 100% resistência, com uma speed razoavelmente alta ali. Muita defesa, muita vida. Ela não dá Violent, eu acho que ela... Seria melhor Violent, claro, mas eu acho que não precisa. Eu só quero que ela fique viva e não morra. Então a gente pode também considerar a Molly o hipertank. É importante saber quem são os hipertanks de cada elemento,
Porque às vezes você não precisa só de um tanque, você precisa de um monstro que vá além disso, entendeu? Por isso estou citando esses exemplos aqui. Então, quando você procurar por um, galera, a gente tem que procurar por passivas. Vamos ver aqui no de vento. Vento é um elemento muito comum para ter esse tipo de tanque, por causa das pernas, laicas. Tem muito monstro de fogo que tem um dano muito alto, então é importante procurar. Pra mim, o principal hiper tanque do elemento de vento vai ser o Ermida, que é a serpente. Por causa dessa passiva dela aqui contra monstro de fogo, que vai reduzir o dano de 50%. Sem contar que ela tem um skill set bem útil também, né? Ela não perde ainda em utilidade. O Ramagus é o hiper tanque, galera? Eu diria que não. Ele é um tanque ofensivo, mas não é um hiper tanque. Ele só tem essa skill, que pode ajudar ele bastante a sobreviver. Tem status base muito bons. Ele pode ser aquele primeiro tanque que você vai ter de vento, mas ele ainda morre sob uma certa pressão. Pressão, digo, defense break ou muitos procs, entendeu? O que não faz dele um tanque assim tão hiper. Ele é mais um tanque ofensivo, mas não passa muito disso. O Grogu não, né? Rajon, ele pode ser considerado até mais tanque que a Ramagus, inclusive, por causa dessa passiva dele. Segundo a skill, a lead. Ou seja, ele consegue tancar melhor. Talvez não vai ter o mesmo tanto de dano que o Ramagus ali, né? Quando low HP. Mas vocês já entenderam um ponto aqui, né? Então, galera, o importante realmente é você procurar por passivas quando você vai encontrar um monstro. Você tem que pensar que quando você procurar um tanque muito forte, você tem que procurar não só as skills, mas também passiva e também esses base stats, né? Passivas e base stats. Com poucas exceções, tem poucos monstros que a gente pode considerar que sejam, assim, esses hiper tanques, como a Delphoid de Luz, que já citei o exemplo. E também outro monstro eu considero um hiper tanque que não seja... não tenha passiva. Nossa, tá travando meu celular. Aqui, ó, a Lumirece, eu gosto bastante dela, ainda mais depois do buff. Por causa que ele tem base stats extremamente, tipo, retardadamente defensivos. Tipo, eu acho que ela é um dos monstros mais tanque. Ela é net 4 com base stats mais tanques assim do que muitos net 5. Por causa desse base ataque baixo dela aqui. E ela tem uma skill ainda que recupera full HP, tem coisa de resistência. Eu posso até considerar ela um hiper tanque por causa que ela é retardadamente tanque esses base stats dela. Apesar dela não ter passiva. O que mais aqui que a gente pode procurar? No de vento... 4 estrelas eu acho que... é uma pena que ele poderia ser considerado até pena que o escudo dele só dura um turno, então... o que faz ele bem ruim. Se o escudo dele durasse 2 turnos, com certeza ele seria muito bom. Pena que não é. Vamos procurar agora mais monstros aqui de vento. Eu acho que não vai ter mais. Acho que vai ter Ramagus, Sazun. Vai ter esses monstros assim. Eu acho que vai ficar nisso mesmo, galera, de vento. O de fogo... monstros com passiva assim de fogo que vai aguentar dano. Ah, cara. Poderia falar esse monstro, mas esse monstro é muito inútil. Ninguém vai... O ideal também é que um tanque, galera, ou hiper tanque no caso, ele ajude o time também. Não pode ser aquele monstro tipo egoísta, sabe? Que nem... ele poderia ser um. Mas a questão é que monstros de fogo não são muito usados como esse tipo de tanque. Porque normalmente a gente não encontra muitos monstros de água extremamente ofensivos assim. Os mais ofensivos, que pelo menos na minha experiência a gente vê, são de fogo, ou seja, precisam muito tanque de vento. E os monstros dano de Dark, então a gente acaba precisando de muitos monstros aqui de luz. Ah, e certos monstros Dark também, que a gente pode considerar aqui. Quem que vai ser um tanque muito forte aqui de Dark? Talvez poderia falar ele, por causa dessa passiva. Mas eu não sei se é o suficiente, entendeu? Pra considerar ele, porque ele não tem heal. Então ele é um monstro... porque além, que nem tô falando aqui, além das passivas, também é recomendado que tenha um pouco de heal, ou pelo menos tenha skill defensivas que nem o dos golems, que ajudam bastante a você ficar vivo. Aqui teria o Jubele, né? Essa passiva dele que diminui o crítico, já é algo mais interessante, tem base stats assim. Às vezes você pode buildar um Jubele, inclusive com full stat de HP e defesa, se você quiser fazer tal um hiper tanque pra aguentar certos monstros ali. E ele tem um certo suporte, ou seja, ele além de ser um tanque muito forte aqui, ou um hiper tanque, né, a gente pode considerar, ele também tem um skill set que ajuda bastante os outros. Então eu acho ele bem interessante. Ah, eu acho que o monstro mais famoso que a gente vai encontrar aqui vai ser o Dias, né, por causa dessa passiva roubada dele, inclusive muito utilizada pra raid, que faz dele, pode considerar ali, que nem essa classificação que a gente está dando. E outro monstro que eu considero talvez o mais tanque de Dark seria o Grego, por causa dessa passiva de Camila dele que simplesmente
diminui o dano pela metade, ou seja, ele é outro monstro que a gente pode considerar hipertanque. A beta eu acho que não, por causa como já foi falado aqui também, é aquela coisa, né? Ela tem bastante heal, mas com um pouco de brecha ela consegue morrer. Ela aguenta um pouco sim, mas eu acho que pra gente definir o que é um hipertanque, a gente tem que considerar principalmente as passivas ou assim os base stats. Eu acho que ela tá bem perto de ser um, mas não é na minha opinião, por causa que ela não tem uma passiva assim, ela tem uns heals bem interessantes. Mas é que nem uma Chloe. Ela tá bem perto de ser hipertanque, mas não é por causa que falta alguma coisinha a mais, entendeu? Não é aquele monstro que você vai usar pra tancar tanto monstro assim de uma vez, e que ela pode acabar morrendo numa brecha de um stun, entendeu? Bom, é isso aí, galera. Eu acho que eu falei bastante. Eu ensinei um pouco pra vocês nesse vídeo de hoje aqui, rapidão. Por causa que tem muitas Guild Wars Siege que a gente vê defesas monoelementais, e a gente acaba precisando de um tanque que seja mais do que apenas um tanque. Não pode ser apenas uma Savun, entendeu? Tem que ser um monstro que vai aguentar muito mais dano do que o normal, que nem aqui o Mermeda, né? É isso aí, galera. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí. Eu mostrei alguns aqui dos meus. Eu tenho principalmente monstros Light e Vento de hipertanque aqui, ó. Ele eu buildei totalmente pra ser um hipertanque aqui, como vocês podem ver. Já outros... é os mais que eu preciso, ó. A minha Triana também tá buildada, apesar de... É porque ela tá buildada com uma comp Shield Will, não necessariamente pra ser hipertanque. Por causa dessa passiva salva os outros e não ela mesma. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um outro de água também que eu uso bastante, vai, só pra finalizar o último do vídeo. É o Tao que eu considero, por causa dessa passiva dele, ele é muito bom contra multi-hit. Ou seja, eu acabei fazendo ele um dos meus principais tanques de água, contra essas comps de comum, grego, Orion, que eu costumo jogar contra bastante. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí do vídeo ou sobre o evento da Arena Mobile, pode postar aí que eu respondo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Abraços e até a próxima. Logo mais tá saindo um vídeo de Siege, só vou compilar eles. Aí eu já mando pra vocês aí, e vocês podem falar o que vocês já falaram e tal. É isso aí, abraços e até a próxima.